Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 9. Vamos ler todos juntos? Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Senhor, nos ensina a Tua verdade nessa noite, para que sejamos filhos do Deus Altíssimo, assim reconhecidos e chamados. Para que, ó Deus, os nossos esforços não sejam em vão, para que o Teu Espírito nos auxilie, fornecendo graça em meio às nossas fraquezas, em meio, ó Deus, às nossas debilidades. Cuida do Teu povo, orienta-nos, nós pedimos isso, te agradecemos desde já pela obra que o Senhor tem feito e oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, com base nessa bem-aventurança, você pode ser chamado de filho de Deus. Você se considera um pacificador? Você seria capaz de fornecer exemplos práticos que comprovariam que você atua em favor da paz e não contra ela? Em um mundo tão violento, com tanta gente agressiva, há alguma glória, há alguma recompensa para um homem pacificador? Qual seria? Você sente que precisa de paz na sua caminhada? Você sente que precisa de paz na sua vida como um todo? Você entrou nessa igreja entendendo que necessita de paz em seu coração? Você entende que paz é algo fundamental no cristianismo, na vida cristã, na família cristã, na igreja cristã? Você percebe que a paz é importante nos relacionamentos que estabelecemos? Meus irmãos, a paz é um alvo legítimo a ser buscado por nós. Afinal, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema? Aliás, irmãos, nós precisamos ter em mente que o conceito de paz pode ser e tem sido bastante distorcido. Nesse caso, existe algum tipo de paz que pode ser classificada como falsa e que deve ser rejeitada por nós? Certamente, se o nosso coração for dominado por um desejo ímpio de falsa paz, facilmente nós poderemos nos tornar idólatras, ecumênicos e negligentes de muitas maneiras. Então, para deixar mais claro esse versículo e evitar a confusão que se faz em torno do termo, eu vou referir aqui primeiramente algumas verdades sobre o que a paz não é. E depois, no corpo da nossa mensagem, eu vou me concentrar em fazer afirmações propositivas sobre a paz que são consistentes com as Escrituras Sagradas. E após esses passos fundamentais, irmãos, como não poderia deixar de ser, enfatizarei o galardão dos pacificadores. Porque, diferente do que a tendência humana pode indicar, o texto apresenta um grande estímulo para trabalharmos pela paz, ao demonstrar que os discípulos do Salvador são felizes, e eles são felizes sendo pacificadores. É dessa forma, inclusive, que eles serão chamados filhos de Deus. Eu vou também, irmãos, trazer recomendações importantes com o devido embasamento para que venhamos nortear a nossa vida em função da paz de Cristo e de como ela tem que se refletir em nossos pensamentos, palavras e atitudes. Vamos começar então pontuando alguns aspectos sobre o que geralmente as pessoas pensam sobre a paz, mas que não faz parte da nossa abordagem aqui. Mesmo porque, meus irmãos, em regra, a maioria das pessoas tende a pensar sobre a paz de forma reducionista e superficial. Então vamos aos destaques necessários. Primeiro, paz não corresponde a mero descanso mental e físico. Esse tipo de descanso você encontra viajando, tirando uma folga, lendo um livro, dormindo, mudando sua rotina por um instante, se distanciando de um ambiente de maior pressão e cobrança. Muitas pessoas, ao fazer estas coisas, costumam dizer algo como: que maravilhoso ter esse sossego, essa paz.
O descanso mental e físico é importante. Por vezes nós precisamos dele, mas não é esse tipo de paz que move os pacificadores a quem Jesus menciona aqui em suas palavras. Segundo, paz também não é um mero estado de espírito. Vejam que o humor das pessoas oscila, varia de acordo com as circunstâncias. Há dias em que nós estamos tensos, nervosos, cabisbaixos, mas depois de uma boa notícia, de uma boa perspectiva que surgiu no horizonte, de uma boa noite de sono, alguns dirão que alívio tremendo, eu estava preocupado, abalado, mas de repente algo melhorou e agora eu estou em paz. Vários indivíduos estão em busca desse tipo de paz. A paz da religiosidade rasa, a paz do esvaziamento, a paz do sorriso forçado que finge que está tudo bem e que tenta manter as emoções em equilíbrio, respirando fundo e contando até 10. Não, meus irmãos, nós não estamos falando da paz pregada pelo Dalai Lama. Nós estamos falando da paz pregada por Jesus Cristo, que é algo bem diferente. Paz também não é a ausência absoluta de conflitos. Nós temos estudado sobre resolução de conflitos em nossa igreja e sabemos que os conflitos podem surgir até mesmo em virtude de ações corretas que nós praticamos. Muitas pessoas odeiam os crentes, outras pessoas se dizem crentes, mas não aceitam repreensão, não quebrantam o coração, resistem na defesa dos seus posicionamentos pecaminosos. O próprio Jesus teve que lidar com estas coisas. Jesus teve que também agir confrontando falsos profetas, expulsando os vendilhões do templo, denunciando a hipocrisia, acusando a consciência daqueles que lhe faziam oposição por pura soberba. Assim, meus irmãos, Jesus era, sempre foi e Jesus sempre será o príncipe da paz. Os conflitos são inevitáveis nesse mundo porque grande parte deles, inclusive, advém do pecado. E o que mais existe nesse mundo, nós sabemos, são pecadores. Por mais que Deus, então, realize uma grandiosa obra de santificação em nós, nunca deixaremos de ser pecadores nesse mundo e ainda teremos que lidar com outras tantas pessoas igualmente pecadoras como nós. Mesmo que o nosso nível de maturidade se desenvolva razoavelmente, nós ainda estaremos em um mundo tortuoso, com os nossos pares envolvidos em uma série de incoerências, com o potencial de provocar novos conflitos. Tiago diz que dos prazeres que militam na carne procedem guerras e contendas que existem entre nós. Outra questão que se relaciona com essa última: a paz que nós precisamos almejar e que deve nos caracterizar não é uma suposta condição de tranquilidade ou zona de conforto que nós devemos buscar a qualquer custo. Não, meus irmãos, a paz não é um artigo barato e perecível. É muito mais algo que se conquista ou que é oferecido a nós por aquele que conquistou todas as coisas, do que algo que se compra. Não é a rendição que se dá após a ameaça de homens vis. Não é a opção medrosa que nós somos tentados a fazer diante do enfrentamento de um desafio difícil. A paz da boa convivência é obviamente desejável, mas ela não pode prescindir da verdade, da retidão e daquilo que é justo. Caso contrário, nós seremos semelhantes àqueles enganadores que, em meio à apostasia de Israel, diziam paz, paz, quando não havia paz. Lembram disso? Se alguém disser: eu quero ter paz com você, mas em troca disso você não poderá criticar o meu comportamento inadequado, você terá que abdicar da sua fé, você terá que declarar que a doutrina apostólica é tão válida para salvar quanto as doutrinas pagãs, você terá que se tornar um cúmplice das maldades que eu exijo, ou um refém de vontades egoístas e insanas, você terá que corromper o culto para torná-lo mais atraente aos nossos tempos, e assim nós vamos poder viver em paz. Se a proposta for essa, a resposta é não. Esta paz nós não queremos. Essa é uma paz falsa, não é uma paz real. Nós valorizamos a paz com Deus, nós queremos a paz com as pessoas, mas nós não podemos ter paz com o erro, nós não podemos ter paz com o mal, nós não podemos ter paz com o lobo travestido de ovelha, com o perverso e o penitente. Nós temos que ser pacificadores, mas nós não podemos confundir as coisas. A amizade do mundo é inimiga de Deus.
Acrescentamos que a paz não é sinônimo de omissão nem passividade. Há pessoas que pensam que a paz nunca vai se afastar delas, ou que elas irão permanecer em paz constante se cruzarem os braços e se não fizerem rigorosamente nada. Elas pensam assim: se eu não agir, se eu não interferir, se eu não me mover, ficarei sempre em paz comigo mesmo e com todo mundo. Isso simplesmente não funciona. Eu digo mais: essa atitude, por vezes, dificulta as coisas. Um exemplo disso é quando as pessoas ficam entorpecidas por acreditarem que o lar é apenas um ambiente para descansar. E elas ficam tão relaxadas dentro de casa que não se importam tanto quando o ambiente vai se conturbando aos poucos. Erros nocivos deixam de ser apontados ou corrigidos com a sabedoria necessária porque as pessoas querem evitar a fadiga. E não poucas vezes querem terceirizar a responsabilidade. É claro que você não precisa ser desagradável nem grosseiro em sua abordagem, mas às vezes o receio de suscitar um clima ruim, de ter que lidar com uma discussão maior para convencer o outro, ou mesmo o dispêndio de energia que ocorre para ensinar a criança, o adolescente, o jovem a seguir o bom caminho é tamanho que as pessoas desanimam. Elas investiram muito tempo no dia e na semana trabalhando, e falta paciência para as questões domésticas. Então elas chegam em casa e dizem: eu não quero conversar agora, eu quero paz. Eu não estou com paciência nem disposição para lidar com estas coisas, eu prefiro ficar quieto, silêncio e em paz. E isso pode ser muito perigoso. A paz também é fruto de sacrifício. A paz também é fruto de esforço consciente. A paz também é fruto de trabalho árduo. Trabalho árduo. Pode parecer paradoxal, irmãos, mas a experiência e a história mostram que os períodos mais prolongados de paz surgem após muita luta. E para que a paz permaneça, a vigilância, a atenção, a proatividade precisam estar na ordem do dia. Sabem por quê? Porque os homens se mostram muito dispostos a perturbar a paz várias vezes e de muitas maneiras. Sobretudo em um mundo caído, esse é um princípio bastante útil. Então, os pacificadores sobre os quais Jesus fala nessa bem-aventurança não são homens indolentes, preguiçosos, que temem a ira maligna ou que negociam princípios. Pelo contrário, são homens corajosos o suficiente para batalhar pela paz. São homens fortes o suficiente para suportar julgos pesados a fim de manter a paz. São homens dignos que estão gratos a Deus e querem expandir o seu reino de paz em um mundo que está em colapso. Os pacificadores são aqueles que receberam do Senhor uma missão e eles a cumprem de forma digna e fiel. Os pacificadores são aqueles que não buscam a paz por atalhos, eles dão a volta difícil pelo caminho certo. Nós temos na Bíblia exemplos de diversos personagens que foram pacificadores, mas eles estiveram longe de ter uma vida fácil ou uma vida acomodada. Nós não recebemos vocação, irmãos, para isso. Nós não somos chamados ao comodismo. E o fato é que não é simples empunhar a bandeira da paz que vem de Deus quando muitas pessoas alimentam no coração ódio, rancor, amargura, desejo de vingança, de morte, de guerra. Quando muitos estão cegos da sua própria vileza, sedentos de sangue, loucos para ver a queda, o castigo e a ruína alheia. Sustentar a paz em um mundo como esse pode ser muito cansativo. Mas nós somos chamados a fazer isso. A partir desse momento, eu vou fazer 3 outras afirmações mais propositivas sobre a paz na concepção bíblica. E nessa nova etapa, irmãos, da nossa exposição, que é contínua aos argumentos que temos utilizado, eu vou mencionar as 3 afirmações de uma só vez. Depois eu vou discorrer sobre cada uma delas. Minha primeira afirmação, nesse sentido, é a seguinte: o mundo em que nós vivemos é um mundo carente de paz. Meu segundo ponto é: o Deus a quem nós servimos é um Deus de paz. Meu terceiro ponto, terceiro e último, é: aqueles a quem Deus redimiu são chamados a promover a paz. Vamos à primeira declaração. O mundo em que nós vivemos é um mundo carente
de paz. É claro que essa frase vai fazer total sentido nos dias tenebrosos que nós estamos vivendo. É um mundo de disputas, de invasões, de insurreições, em que até mesmo passeatas viram instrumentos de beligerância extrema para defender causas que são supostamente nobres. E onde estão os pacificadores desse mundo? Onde eles estão? É um mundo marcado pela violência, pela covardia. É um mundo manchado de sangue, em que os tempos de paz são exceção. São exceção. Vejam, meus irmãos, as civilizações da antiguidade, vejam a Idade Média, vejam os chamados tempos modernos, o século XX, com as suas duas grandes guerras, aquela tragédia toda, e se atualizem em casa depois sobre os últimos acontecimentos de hoje. Há cheiro de guerra e de morte por toda parte, na Ásia, na África, na Europa, no Oriente Médio. Como Jesus antecipou, é reino contra reino, é nação contra nação. Deus está cumprindo os seus planos, mas é claro e evidente que o homem não é afeito à paz. Nunca foi. Não é. O crente se torna afeito à paz pela obra da graça de Jesus Cristo, quando ele tem esse encontro redentor com Deus. Mas nós não somos dados à paz assim. De jeito nenhum. Mesmo entre nós, quantos problemas surgem? Sabem o que é assustador, irmãos? É vermos no que o pecado tornou esse mundo. Que loucura que o pecado trouxe a esse mundo. Mas sabem o que é animador? É pensarmos no que Deus ainda fará nesse mundo ao extirpar todo esse mal na vinda do Senhor Jesus. Vejam que quando esse mundo foi criado, o cenário era de completa paz. Completa paz. Pode parecer hoje uma realidade distante, quase inacreditável, mas esse mundo já foi um paraíso. Acredite, esse mundo já foi um paraíso. Já foi um lugar seguro. Esse mundo já foi um lugar muitíssimo agradável. Esse mundo já ostentou a beleza suprema em cada detalhe da criação. A natureza não estava infestada de pragas ou de poluentes. Os animais eram um instrumento de auxílio aos homens, sem jamais se voltarem contra eles. Os únicos seres humanos, os dois únicos seres humanos que puderam desfrutar daquilo, estavam próximos um do outro e eles eram leais na mente e no coração. Ninguém era vítima de coisa alguma. O ambiente era perfeito, mostrando que não é o ambiente em que as pessoas vivem que necessariamente determina o que elas farão ou serão. Porque não tinha ambiente melhor do que o Éden. E o homem pecou mesmo assim. No Éden não havia medo, tristeza, opressão, vingança. Ninguém ali padecia de enfermidade, de depressão. Ninguém ali era consumido pelo ódio, pela inveja. O homem vivia em harmonia com a criação. Marido e mulher viviam em harmonia no casamento. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Por algum tempo, eles jamais sonhariam em duvidar da palavra de Deus, nem da sua bondade. A criação original, irmãos, era a mais contundente imagem da própria paz. Deus não estava irado com o homem não se rebelava contra Deus em nenhum sentido. O pecado modificou essa realidade dramaticamente. Dramaticamente. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado criou animosidades severas entre nós. O pecado revirou toda a conjuntura de felicidade que existia e não só distorceu o sentido de felicidade, como tornou esse mundo barril de pólvora. Há tensões e há desconfianças espalhadas por toda a terra. É claro, meus irmãos, é claro que o pecado é inimigo da paz. A paz é uma criação de Deus para o nosso bem, e o pecado perturba a ordem estabelecida pelo Criador, provocando o nosso mal. Por isso, os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores, porque eles anelam pela paz gloriosa que vem de Deus. Eles entendem que o ideal de Deus é que tenhamos paz e vivamos em paz uns com os outros, como era no Éden, como será na glória celestial.
se você não deseja paz nas situações diversas, na sua vida privada, se você não deseja paz de uma maneira particular, então, na verdade, você não deseja o céu. E certamente para o céu você não irá, porque ali a paz reinará para sempre. Quem não gosta de paz não pode estar no céu de paz. Simples assim. É impressionante, irmãos. No Éden havia paz. Na glória celestial haverá paz também. Mas no intervalo entre o capítulo 3 de Gênesis e o capítulo 22 de Apocalipse, a paz é uma exceção. Em sua maioria, os homens não estão em paz com Deus. Os homens não estão em paz com o próximo. Os homens sequer estão em paz consigo mesmos. Para os perversos, diz o Senhor, não há paz. Nesse contexto, os pacificadores são considerados bem-aventurados e os pacificadores têm um papel fundamental a exercer. A segunda afirmação que eu quero expandir agora com vocês é que o Deus a quem nós servimos é um Deus de paz. Eu concordo inteiramente com Robert Jones em seu livro de título sugestivo Em Busca da Paz. Ali ele afirma que o ponto de partida adequado para se buscar biblicamente a paz é Deus. A verdade central a respeito de Deus, com a qual devemos começar, é essa: nosso Deus é o Deus da paz, o seu Filho é o príncipe da paz, o seu Espírito traz a paz. E ele diz mais: o que este Deus fez? Ele estabeleceu paz conosco. Ele derramou a sua paz sobre nós e em nós. E Ele nos chamou e nos capacitou a buscar paz uns com os outros. Não há dúvidas, irmãos, sobre isso. Nós nos revoltamos, nós lançamos a ofensa, nós cometemos a injustiça, mas Deus estendeu a mão de novo. Deus enviou o seu Filho. Deus providenciou a reconciliação para que a paz voltasse a triunfar. Por isso, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Quando a nossa paz com Deus é refeita pela cruz, se concretiza aquilo que o profeta diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Os que confiam em Deus gozam de perfeita paz e transmitem paz por onde vão, porque eles têm a paz do Senhor. E não é só aquela frase dita tantas vezes no jargão evangélico, a paz do Senhor, que não passa dos lábios. É uma paz permanente, que afeta a vida, que afeta o pensamento, que afeta as obras, que afeta os gestos, que afeta a conduta. Já falamos que a vinda de Jesus revela a determinação de Deus em restaurar a paz que nós queremos. Isso é tão verdade, irmãos, que quando Jesus nasce, quando a sua encarnação se torna visível, a mensagem angelical entoada no céu é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer ver. O que é que isso significa? Que Jesus é introduzido na história com uma mensagem de paz. Tempos depois, Ele consolou seus discípulos, oferecendo paz infinita que prevalece sobre qualquer tristeza ou pavor temporal. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. A paz do mundo é falsa. A paz de Cristo é a paz real. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que os crentes se tornam pacificadores? Porque eles desfrutam da paz de Cristo. Porque eles querem que esta mesma paz inunde outros corações desanimados. Porque eles anseiam para que a paz abundante do Senhor seja ao menos borrifada em alguns lugares desse mundo, trazendo vida e esperança para quem crê, ou a perspectiva de melhorias aos que minimamente convivem conosco e veem em nós apontando a solução em Cristo. O que Paulo diz sobre esta paz na carta aos Filipenses
é algo poderoso, libertador. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Os pacificadores são aqueles que comunicam a paz de Deus, porque a paz de Deus vence a ansiedade, a paz de Deus vence os males desse século. A paz de Deus ocupa a nossa mente de tal modo que nos faz pensar em coisas que são respeitáveis, puras, amáveis, virtuosas, de boa fama. E quando a mente se enche e é dominada por essas coisas, nós ficamos distantes das contendas, nós ficamos mais próximos da paz uns com os outros. Sabem o que é que ajuda bastante a quebrar a paz entre nós? Pensamentos impuros, abomináveis, autodestrutivos, mórbidos, indecorosos. Quando você alimenta a sua mente de coisas ruins, de pecado, esses pensamentos quebram a paz. Eles não trazem a paz de Deus, eles não são a expressão de que nós temos paz com Ele. Para sermos pacificadores de fato, precisamos nos lembrar de que o Deus a quem nós servimos é o Deus de toda a paz. Terceira e última afirmação que eu gostaria de fazer: aqueles a quem Deus redimiu são chamados a promover a paz. São chamados, recebem essa vocação. Você foi redimido por Deus? Então, se você foi redimido por Deus, isto é parte da sua missão nesse mundo. Você tem cumprido essa sua missão? Você tem sido pacificador? Você foi realmente redimido por Deus? Nós não vamos saber isso apenas por suas palavras. Nós vamos saber isso de uma forma muito prática e direta. Você é um pacificador ou você é um tumultuador? Você tem frutificado em prol da paz? Porque os crentes são chamados a engendrar esforços pela paz, sempre que possível, com incrédulos inclusive, e com seus irmãos também. William Hendrickson comenta essa bem-aventurança da seguinte forma, abre aspas, ele diz: aqui é pronunciada uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebido para si mesmos a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio da sua mensagem e atitude e conduta, ser instrumentos para comunicar esse mesmo dom aos outros. Por meio da palavra e do exemplo, esses pacificadores que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo os seus inimigos, promovem a paz entre os homens. Em um mundo onde a paz foi rompida, ele conclui, essa beatitude revela que o cristianismo permanece sendo uma força relevante, vital e dinâmica. Nesse mundo, irmãos, de ausência de paz, as pessoas precisam do cristianismo. As pessoas precisam de Jesus Cristo. Do Jesus pregado, do Jesus vivido, do Jesus testemunhado por nós. Eu quero convidá-los depois a revisitar a mensagem que pregamos no Salmo 120, lá no nosso canal. Ali nós falamos sobre a oração, a verdade e a paz. E ali nós temos a experiência de um crente que entende a necessidade de tentar viver em paz com aqueles que estão em seu derredor. Pode ser que os outros não queiram paz conosco, mas é importante que ao menos queiramos paz com os outros. Vejam o que o salmista diz no salmo que eu citei. Ele diz assim: já há tempo demais que eu habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Em outras palavras, irmãos, é aquilo que Paulo escreve aos Romanos: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O autor da carta aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Em outra passagem, lidando com intrigas por causa de alimento, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas estavam se engalfinhando por comida ou bebida. O reino de Deus não consiste em coisas secundárias assim. Tem coisas muito maiores que nós devemos ter em vista: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No contexto de Corinto, ao tratar de outro tipo de divisão entre os crentes, provocada por causa de questões litúrgicas, Paulo diz que a ordem e a decência devem imperar. E ele explica: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Então, não vamos bagunçar as coisas, não vamos criar confusão ou atrito, vamos ter ordem. Um fala, o outro ouve, o outro interpreta, e assim por diante, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Eu quero convidar vocês para abrirem comigo em um texto que eu acho que é muito significativo aqui. Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 15. Colossenses 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se você ler o contexto inteiramente, você vai perceber quais são as virtudes que estão em destaque. Os crentes são chamados a suportar uns aos outros, a perdoar mutuamente e assim por diante, porque esse tipo de virtude gera paz, produz a paz. E seja a paz de Cristo então o árbitro entre vocês. Quando Jesus envia os seus discípulos, Ele diz que quando seus discípulos entrarem em uma casa digna e eles forem recebidos, que seja sobre aquela casa a paz que eles tinham a oferecer. Meus irmãos, nós somos da paz. Nós somos da paz. E não nos envergonhemos disso. Não da paz vendida, não da paz barata, não da paz que negocia com o mal, com o pecado. Não, mas nós somos da paz de Deus, da paz do Evangelho, da paz do Espírito Santo. Nós pregamos a paz, nós vivemos em paz, nós anelamos pela paz, nós desejamos a paz do céu. Nós somos mensageiros. O que é que Paulo diz? Nós devemos ser embaixadores de Cristo, embaixadores da paz, dizendo para os homens: reconciliem com Deus. Se as pessoas nos recebem, desejamos que a paz esteja sobre você, que a paz esteja sobre essa casa. Me permitam, irmãos, algumas orientações e conselhos bíblicos sobre como nós podemos ser agentes da paz entre os homens. Algumas diretrizes práticas aqui. Primeiro, pondere antes de falar ou de emitir juízo sobre outrem. Você quer ser um pacificador? Bem-aventurados os pacificadores. Reflita antes de agir, antes de dizer qualquer coisa impensadamente. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. O Novo Testamento diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tiago diz que a língua é um pequeno órgão que põe em fogo uma floresta inteira. Nós nem precisamos falar aqui sobre o juízo precipitado, a interpretação maldosa. Cuidado com isso, para que você seja um pacificador. Segundo, admita os seus próprios erros e a necessidade de você ser corrigido por seus pais. Como é que você desenvolve um espírito pacífico, pacificador da Bíblia? Admita a possibilidade de você estar errado em diversas situações, porque está. E admita a possibilidade de algum irmão piedoso repreender você, biblicamente. Seja humilde
ao ouvir aqueles que amam você e que querem corrigi-lo. Provérbios diz: não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Você é um escarnecedor ou você é um sábio? Ficará muito difícil trabalhar pela paz se não estivermos dispostos a reconhecer as nossas próprias faltas por soberba e por egoísmo. Terceiro, seja paciente e demonstre boa vontade com os outros. Conceda o benefício da dúvida. Compreenda que ninguém é igual a ninguém. Seja longânimo, como a Bíblia diz que nós devemos ser. Ande 2 milhas. Entregue a capa. Quarto, ofereça a primazia aos seus semelhantes e sofra o dano naquilo que não for primordial à fé. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão cada qual também o quer dos outros. Permita que os outros escolham antes de você. Ceda a sua vez, ceda diante de um impasse. Seja generoso e não ganancioso. Coma o último pedaço do bolo. Honre a quem é digno de honra e a ninguém fique devendo coisa alguma. Você quer ser um pacificador? Quinto, disponha-se ao perdão e à reconciliação. A falta de perdão alimenta amargura e ódio. A falta de perdão vai deixando o coração mais duro com o passar do tempo. Sacrifica a paz. A recusa em perdoar e em se reconciliar com o próximo é o oposto do que Deus fez por nós em Cristo. É o oposto. Não há acordo, não há restauração de casamento, nem de amizades, não há possibilidade de mantermos relacionamentos duradouros sem perdão. Então perdoe. Sexto, nunca deixe de fazer o bem, mesmo a quem se coloca como seu inimigo. Você quer ser um pacificador? Não revide o mal com o mal. Não devolva o mal com o mal. Se o seu adversário tiver fome ou sede, dê a ele o que comer e beber. Se ele precisar de sua ajuda e estiver ao seu alcance, ajude-o. Porque ao invés de atiçar o ânimo, quem sabe você porá brasas vivas sobre a sua cabeça. Sétimo, você quer ser um pacificador? Pregue o Evangelho da paz. Pregue o Evangelho, evangelize. Os pacificadores estão preocupados em reconciliar os homens com Deus. Os pacificadores pregam o Evangelho, porque essa é a única maneira de a paz com Deus ser resgatada para os homens que a perderam. O Evangelho é o que muda o nosso caráter, é o que nos dá a dimensão mais arrebatadora do amor e do perdão verdadeiros. O Evangelho derruba a parede de inimizade que os homens constroem entre si. O Evangelho uniu o judeu e o gentio novamente. Eu gostaria de encerrar falando sobre a bênção associada ao pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu pergunto, por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Porque ao promover a paz, eles estão expressando o caráter do Pai Celestial. Os pacificadores se assemelham a Deus em seus propósitos. As pessoas devem olhar para o pacificador e dizer: ali está um autêntico Filho de Deus. Aquele homem fala e ele apaga a chama de um ambiente acalorado. Aquele homem é ultrajado, mas ele não paga o mal com o mal. Aquele homem estende a mão a quem lhe ofendeu e ele se entristece quando seus irmãos se atacam sem motivo. Aquele homem pacificador atua para reconciliar as pessoas. E ele não apenas prega, como ele realmente vive o Evangelho. Filhos de Deus, irmãos, indica uma posição de honra tremenda. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados e trazidos para a família de Deus. Filhos de Deus corresponde a um status que nós nunca perderemos, um status que não muda jamais. Uma vez filho de Deus para sempre.
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o privilégio de serem feitos filhos de Deus. É o que diz João em relação a Jesus Cristo. Aqueles que recebem a Jesus se tornam filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos nós que são aqueles que atuam como pacificadores. Os filhos de Deus vivem com Deus nesse mundo e vão morar com Deus na eternidade. Por isso eles são bem-aventurados. Por isso. Você é um filho de Deus? Você é um pacificador? Você deseja ser para sempre um filho de Deus? Então seja um pacificador pela cruz. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe.